E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver quais são os próximos 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro e com quantos pontos eu imagino que o Vasco pode estar daqui a 5 rodadas. Vamos analisar os confrontos e ver quais são os jogos que de fato o Vasco tem possibilidade de pontuar e sair da zona de rebaixamento, que é o primeiro ali, objetivo do Vasco. É o primeiro objetivo, um passo de cada vez, sair da zona de rebaixamento. Depois que você saiu da zona, depois que você saiu do Z4, aí você pode começar a sonhar com voos mais altos. Mas até você estar no Z4 é pensar em sair dessa areia movediça, que é tão complicado. O Vasco vem de uma vitória contra o Grêmio, onde muita gente imaginava que o Vasco perderia o jogo, mas o Vasco já vem dando sinais de recuperação há algumas rodadas e por isso seu torcedor até está começando a acreditar. Beleza? Vai fazer sua aposta nos jogos desse final de semana, tem muito Campeonato Brasileiro, tem volta de Premier League, aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação, é acertou, tá pago. Você tem as melhores cotações possíveis do mercado e suporte humanizado 24 horas todos os dias. Então vai apostar, é PagBet no primeiro link do comentário fixado. Show? Bora pro vídeo? Então, galera, começando pela 19ª rodada, que é um jogo Vasco e Bragantino. Rapaziada, segunda-feira, dia 14, Vasco e Bragantino. Atualmente o Vasco tem 12 pontos, mas o Vasco tem um jogo a menos contra o América Mineiro. Ainda pode ir para 15 pontos caso vencesse esse jogo contra o América Mineiro. Então o Vasco poderia estar aqui em 18º à frente do Coritiba se tivesse ganhado esse jogo contra o América Mineiro, que ainda vai fazer, ainda vai jogar. Mas vamos lá, Vasco versus Bragantino, jogo complicadíssimo. Se o Vasco sair de lá com um empate já tá ótimo. 1 a 1 Vasco e Bragantino, 0 a 0 já tá ótimo pro Vasco, um resultado que dá pro Vasco assim falar que é um ponto importante na caminhada na luta contra o rebaixamento. Acredito que dá pro Vasco sair com esse resultado. Claro, tem chance de ganhar, tem chance de perder a futebol, mas o empate já tá de bom tamanho pro Vasco, nessa projeção que eu vou montar aqui pro Vasco sair do Z4, beleza? Vasco e Atlético Mineiro, o jogo deve ser no Maracanã, deve ser um jogo com casa cheia. Acredito que dá pro Vasco ganhar. O Vasco conseguiu vencer o Atlético Mineiro jogando lá na casa do Galo no primeiro turno. Tem totais condições de vencer em São Januário. Jogo dificílimo, porra. Jogo muito difícil. Muito difícil. Mas é um jogo que o Vasco, se quer sair do Z4, tem que ganhar. Então vou botar aqui 2 a 1 Vasco. Suado, sofrido, mas ganha. 2 a 1, porra. Faz isso aí pra gente, Vasco. Vasco consegue uma vitória lá contra o Atlético Mineiro. Já vai ali para 16 pontos, por exemplo. Já é um resultado bom pro Vasco. Imagina aí o Vasco 3 jogos sem perder, 2 vitórias e 1 empate. Aí o Vasco vai ter um jogo lá contra o Palmeiras. Sendo bem realista com vocês, a chance do Vasco perder esse jogo é muito grande. O Vasco perder lá contra o Palmeiras é muito grande. Mas se o Vasco sair de lá com um empate já tá ótimo, cara. 1 a 1. Isso aqui eu tô fazendo uma projeção, obviamente, com o que o Vasco tem hoje. Se o Vasco for evoluindo, sei lá, o Vasco ganha do Bragantino e ganha do Atlético Mineiro 3 vitórias seguidas, aí já é outra história pra você pegar o Palmeiras lá no Allianz Parque. Já é outra história. Mas com o que hoje a gente tem do time do Vasco, que é um time ainda muito impreciso, muito inseguro, não passa essa segurança pro torcedor, um empate lá com o Palmeiras já estaria de ótimo tamanho pro Vasco. Imagina aí, o Vasco empata com o Palmeiras, com o Bragantino, vence do Atlético Mineiro e já venceu do Grêmio. Porra, uma mudança absurda de campanha que o Vasco tava fazendo antes pra essa. Já é um bom caminho. Aí o Vasco na 22ª rodada vai jogar contra o Bahia fora de casa. 2 jogos seguidos fora de casa, 2 jogos muito difíceis. Historicamente, cara, o Vasco tem uma dificuldade muito grande de jogar contra o Bahia lá. Muito grande mesmo. O Vasco sempre passa perrengue quando vai jogar contra o Bahia lá na Fonte Nova. Sendo realista com vocês, eu não espero nada mais do que um empate ou uma derrota de lá. Pra vocês não falarem, porra, Maurício não tá botando derrota pro Vasco nessa simulação aqui dele, na expectativa dele de pontos, eu vou botar aqui o Vasco perde um jogo pro Bahia. Até porque o Vasco não vai dar água pro vinho e começar a ficar imbatível. Beleza, o Vasco perde lá pro Bahia. Mas conseguiu o quê? Vitórias e empates em outros jogos recentes. Aí vamos lá, o Vasco vai pegar o Fluminense. Aí depois, Vasco e Fluminense, jogo ou em São Januário ou no Maracanã, dá pro Vasco ganhar. Bota aí 1 a 0 Vasco. Porra, o Vasco já estaria com 20 pontos na 23ª rodada.
Claro aqui que eu não tô contando com os jogos dos outros times, eu não tô botando pontos para os outros times. Mas se o Vasco chegar na 23ª rodada ali com 20 pontos, eu acredito que já seja uma pontuação interessante. Lembrando que tem um jogo atrasado também. Se o Vasco ganhar aquele jogo atrasado do América Mineiro, estaria com 23 pontos. Eu acredito que o Vasco realmente já poderia estar fora da zona de rebaixamento. Essa é a minha projeção para os próximos jogos do Vasco. Não tô sendo otimista, tô sendo realista. Claro, tem um pouquinho ali de clubismo em alguns momentos, mas também para vocês não falarem que, nossa, o Maurício botou que o Vasco vai ganhar tudo, botei também uma derrota aí no meio desses jogos. É só jogo difícil, é só jogo complicado, a tabela do Vasco tá muito cruel nesse momento. Vocês pegam aqui, olha os adversários que o Vasco tem, mano. O Vasco começa de um confronto contra o Grêmio, vai lá pro Bragantino jogar fora de casa contra o Bragantino. Vai jogar dentro de casa contra o Atlético Mineiro, mais jogo dificílimo pelo elenco que tem o Galo. Depois vai pegar o Palmeiras, depois um Bahia e depois um Fluminense. A sequência é difícil. Mas se o Vasco passar dessa sequência com essa pontuação aqui que eu coloquei, depois o campeonato fica um pouco mais fácil pro Vasco. Vai pegar um Coritiba dentro de casa, já pode emendar uma outra vitória. Tá ligado? Depois a gente vai pegar um Santos fora de casa, um jogo também que a gente tem total capacidade de ganhar deles, apesar de ser fora de casa. Então a sequência do Vasco, depois que passa desse iniciozinho mais cruel aí de segundo turno e de final de primeiro turno, cara, a tendência é as coisas melhorarem pro Vasco. Lembrando também que tem um jogo ainda atrasado contra o América Mineiro, que é um time que está em posição ali de tabela muito parecido com o Vasco atualmente, e o Vasco precisa ganhar esse jogo, que é literalmente um jogo de 6 pontos. Você ganha pontos e tira pontos do seu adversário ali direto. E aí, depois desse jogo aqui contra o Santos, dependendo de como estiver ali o campeonato, acredito eu que dá já pro Vasco começar a pensar em uma Sul-Americana, em algozinho melhor para se estabilizar no Campeonato Brasileiro e deixar de lado a luta contra o rebaixamento. Já vai dar pra gente ter uma ideia se o Vasco vai lutar até o último minuto para não cair, ou se o Vasco realmente pode dar aí uma subida de produção. É isso que a gente tá esperando para esses decorrer de jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas comenta aí embaixo sua opinião, quanto você acha que vai ser cada um desses próximos jogos do Vasco, dessa sequência do Vasco até o jogo contra o Fluminense. Comenta aí embaixo a sua opinião. Também comenta se você acha que até esse jogo o Vasco já vai estar ou não fora do Z4. Show, rapaziada? Tentando não ser clubista, tenta ser aí um pouco realista com o que você acha que pode acontecer. Também contando com a subida de produção do Vasco, com a chegada dos reforços, com o time mais habituado ali ao esquema tático do Ramon Dias. Isso tudo entra numa conta final para você fechar e pensar. É claro, a gente fica aqui na especulação. O que vai valer de fato é quando entrar em campo, quando a bola rolar. Meu sonho é que o Vasco pegue esses próximos 5 jogos e ganhe de todo mundo. Meu sonho é esse. Meu sonho é esse, cara, que o Vasco pegue esses próximos 5, 6 jogos, ganhe de todo mundo, dê uma arrancada braba no campeonato pra colocar a gente lá já ali no meio de tabela, mais estabilizado, tranquilo, beleza? Tomara que aconteça. É ter fé em Deus e acreditar no trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ramon Dias, pela sua comissão técnica e pelos jogadores, que agora tem sido uma virada de chave esse jogo contra o Grêmio, beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis e fui!